Amigos, como nós falamos, estamos aqui então com as representantes do Conselho Tutelar de Teresópolis. Ana Paula Fischer, obrigada, Ana, por estar aqui conosco no Mix Saúde. Prazer todo nosso, obrigado pelo espaço aqui na Mix Saúde, que é uma honra para o Conselho Tutelar fazer parte, contribuir um pouquinho. Obrigada a você. E Wanda Regina, obrigada, Wanda, por estar aqui conosco no Mix Saúde. Nós que agradecemos. O Conselho Tutelar está sempre posto para vir para dar notícia ao povo de casa. Bem, então olha só, não vamos perder tempo, que o pessoal de casa e eu estamos assim cheios de perguntas para fazer a vocês. Bem, vamos começar, Ana Paula. Primeiro lugar, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é o zelador e o garantidor de direito. Onde tiver uma criança ou um adolescente por ação ou omissão sendo desrespeitado, violado, né? Ação, se ele estiver sendo maltratado, agredido, ofendido, vários tipos de violência psicológica, física, né? E omissão, quando você sabe que está acontecendo e se omite, não comunica, violação, abuso sexual, enfim, todos relacionados à violação de direito, que a vida da criança e do adolescente perdeu a sua garantia, seu direito. Nós vamos atuar junto aos órgãos competentes, né? Ministério Público, Vara de Infância. Trabalhamos com a equipe técnica também para apurar, para avaliar a situação, para que a gente possa garantir e zelar o direito da criança e do adolescente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala muito de órgãos competentes e as pessoas públicas, quando cometem uma omissão, elas podem ser punidas também? Por exemplo, eu sou uma pessoa pública, uma pessoa comum. Se eu vejo alguma coisa e eu me omito por algum motivo, eu também posso ser punida? Claro, é dever, obrigação de qualquer pessoa. Comunicar a violação de direito da criança e adolescente. A omissão é crime, né? Você está desrespeitando, pode vir um óbito, pode vir um dano muito grande. Eu quis fazer essa pergunta porque assim, muitas pessoas, elas costumam saber de alguns casos, ou mesmo presenciam alguns casos, e por determinados motivos elas preferem não se meter, né, por medo ou algum outro motivo qualquer, e elas acham que só porque não são da polícia ou não são uma assistente social não vai acontecer algo. E agora a Ana Paula acabou de esclarecer isso. E a pessoa que não quer se identificar deve ligar para 100, é o Disque 100. Ninguém vai se identificar. É a forma mais segura, eficaz e celere de fazer uma denúncia, tá? E ali você vai comunicar o endereço de onde está tendo a violação, né? Às vezes não sabe o nome todo, mas sabe o primeiro nome, ou sabe a casa, pega o nome da rua, o número, o endereço, ponto, perto de quê, para facilitar, né, o socorro. Então, sim, existe a forma de você atuar sem se identificar, não pode omitir. Agora, outra coisa que eu vim saber há pouco tempo, uma pessoa comum pode vir a ser membro do Conselho Tutelar, não é isso, Wanda? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que é isso? Como é a eleição? Como é que acontece? Sim. Todo cidadão comum, né, tenha boa índole, né, tenha bons antecedentes, ele pode servir, sim, ser membro do Conselho Tutelar. Tá? Ser feita uma seleção junto ao CMDCA. O CMDCA é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né? Certo. Ele que atua em cima da eleição do Conselho Tutelar. E junto ao CMDCA também o Conselho é visto pelo Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, ele prepara, né, um curso, tá? Muito importante esse curso. Ele prepara esse curso, são 2 semanas, junto com promotores de justiça, vara da infância, e depois dali se faz essa prova. A prova é seletiva. Quem aplica essa prova é o Ministério Público, né, na pessoa do promotor de justiça. E quando se é aproximado, né, a questão da aprovação, é que se vem a eleição. Então, o CMDCA, primeiramente, ele prepara tudo, faz esse convite à população. A população ela tem que se pôr, levar os documentos, a documentação que o CMDCA exige,
né, que é todos os documentos, sendo que a pessoa tem que ser residente na cidade, no município, durante ou há mais de 5 anos, comprovado em endereço, né? Tem que se fazer toda essa seleção junto ao CMDCA, tirar atestado de bons antecedentes, que é exigido também. É o famoso nada consta, Nada né? consta, isso. É ser retirado no fórum, No né? fórum, no isso fórum mesmo. central da cidade. Então, é muito importante que as pessoas que queiram, né, futuramente participarem do Conselho Tutelar, que já tenham essas indicações. Estudar bastante o ECA, muito importante, porque o ECA é o nosso livro de cabeceira, é a nossa Bíblia do Conselheiro Tutelar. Todas as questões do Conselho Tutelar, todas as nossas ações, todas as nossas atuações estão dentro do ECA. Lembrando também que essa eleição do Conselho Tutelar é uma lei municipal, tá? Cada município tem uma. E a nossa pode ser mudada de acordo com o regimento, com a necessidade do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança, quem realiza a eleição, né? Entendi. É o Conselho Municipal de Direito da Criança, e fiscalizado pelo Ministério Público. Eu quis fazer essa pergunta para as pessoas que estão em casa saber que as pessoas que estão no Conselho Tutelar são pessoas realmente preparadas, capacitadas e que são pessoas que são eleitas, tá? Não são pessoas que entram lá e não têm capacidade, porque vocês são pessoas que precisam de capacidade, estudos e são preparadas para lidar com todas as situações que aparecem lá. Sim, e mesmo já no Conselho Tutelar, nós temos ainda cursos, né, de capacitação, congressos, né, onde são realizados, né, os fóruns do Conselho Tutelar, fóruns, que acontece de 3 em 3 meses, também, que é um... Então, são muito importantes para um conselheiro se capacitar. O conselheiro ele não pode ficar só naquela rotina, ele tem que se aprofundar nas leis, porque nós trabalhamos com leis, né? e elas mudam sempre. É uma reciclagem, não é isso, isso Wanda? aí, elas mudam sempre, quase todos os dias. Nós temos que estar ali atentos, porque senão a gente pode preparar e autuar alguma questão numa lei que, de repente, já não existe Já não mais. existe. Agora, olha só, assim, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo verídico, que é de uma pessoa conhecida minha, e queria, porque isso cabe bem ao Conselho Tutelar, e queria que vocês me dessem uma resposta, que muitas pessoas em casa, elas já devem ter passado por isso. Eu tenho uma conhecida, que ela tem uma filha que está entrando na adolescência agora, ela deve ter de 13 para 14 anos, que fisicamente ela é muito maior do que ela. E essa mãe, ela fez assim uma violência psicológica com essa menina sempre. E hoje em dia essa menina ela é muito revoltada e se tornou muito agressiva com a mãe. Até o ponto que uma vez levantou a mão para a mãe numa das discussões. E hoje em dia, sempre quando a mãe nega alguma coisa para ela agressivamente começa a chutar os móveis em casa, fala nomes muito feios e tudo. E a mãe, para se defender, sempre fala, eu vou te levar ao Conselho Tutelar. Que vocês já responderam, o Conselho Tutelar não é para punir, e sim para proteger a criança e o adolescente. Então, enganosamente, essa mãe já está, né, já está totalmente, né, enganada em relação ao Conselho Tutelar. Então, eu queria eu queria que vocês explicassem sobre isso. Ela já está agindo de uma maneira toda errada, não é? Por quê? Os pais, hoje em dia, eles estão, o quê? Se negando a ter responsabilidade com os filhos e querendo jogar toda a responsabilidade para o Conselho Tutelar. Como é que está acontecendo isso? Bem, eu acho que isso é questão de, infelizmente, eu vou falar, às vezes é doloroso, porque não é o que os pais gostariam de ouvir. Mas é questão de disciplina, é questão de educação. Aquilo que o seu filho foi permitido para ele durante a criação é que ele vai ser com você. E, infelizmente, a gente percebe muito que os filhos estão se tornando pais e os pais estão se tornando filhos. E isso é de inteira responsabilidade dos pais, como diz o ECA, o artigo 22, que os pais têm que dar apoio emocional, apoio, né, educacional, enfim, alimentação, educação. Mas, antes de tudo, tem que dar educação e respeito. Não estou dizendo que não dê. Eu não sei onde é que esses pais... o que acontece com as famílias, que acontece essa fragilidade dos pais se tornarem filhos e se sentirem coagidos pelos filhos.
Então, se perder o respeito, e não vai ser o conselho tutelar que vai dar educação, porque essa responsabilidade, essa atribuição é da família, é do pai e da mãe. Né? Então, assim, é da família. O conselho tutelar não vai dar educação para os filhos de ninguém. O conselho tutelar ele pode entrar atuando nessa família, né? Em relação à sabedoria. Passar para os pais a responsabilidade que eles têm para com os filhos. A responsabilidade de pai, de mãe, de saber que a paternidade e a maternidade foi vocês que adquiriram. Nós estamos aqui simplesmente para colocar para vocês que, às vezes, a criança e o adolescente, ele tem que saber que dentro da casa dele tem que haver respeito. Havendo respeito, vai haver tudo de bom dentro da casa. Mas o respeito ele tem que se passar, tem que se colocar através dos pais. Então, o Conselho Tutelar ele entra atuando nessa área, ele entra atuando como conselho, né? A palavra já diz conselho, mas o conselho é a palavra que diz que um conselho está reunido com uma questão única. Então, nós, conselheiros, que somos 5, nós nos reunimos para essa questão única de colocar para essa família a educação correta. De repente, uma mãe está errando no princípio, o pai está errando numa forma básica, aonde que se colocar tudo junto vai se dar uma boa família. Bem, eu acho que eu não preciso falar mais nada em relação a essa pergunta. Conselho Tutelar, voltamos depois do comercial.